Cumprimento dos novos vereadores, funcionários e assistentes que os acompanham. Sob proteção de Deus, declaro aberto a 12ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Itaquaral de Goiás. Convido a todos para ficar de pé e peço ao vereador Hugo Neto, por gentileza, que leia a Bíblia. Peço ao secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 112 de 2021, de 17 de março de 2021. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fundeb. Projeto de discussão. Projeto em votação. Os vereadores que aprovarão permanecem como estão. Projeto aprovado. Peço ao secretário que continue com a matéria da ordem do dia. Requerimento 9 de 2021, Itaquaral de Goiás, 5 de abril de 2021. Os vereadores que apresentem subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente no artigo 78 seguintes, solicita que, após a leitura do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Hélio Montijo de Oliveira, no sentido do mesmo, adquira equipamentos e utilitários, fogão, geladeira, micro-ondas e o que for necessário para a cozinha do Hospital Municipal. Aproveito a oportunidade para apresentar o hipótese de levar destino em consideração, atenciosamente. Lorena Machado Nery, vereadora autora. Requerimento está em discussão. Fiz esse requerimento no sentido de que, como eu tenho acompanhado o trabalho do Hospital Municipal, tenho acompanhado o prédio, né, tenho acompanhado o que tem acontecido lá dentro, eu acho que, como eu fui, tá lá para qualquer um ver, lá precisa sim de equipamentos para cozinha, porque os funcionários, as pessoas que trabalham lá, assim como nós, o mínimo que cada um merece é a dignidade, né? Então, que lá tenha um fornecimento de dignidade para os funcionários que vão precisar se alimentar lá durante o período de trabalho. E para isso, não precisa ser coisas da melhor, da primeira, mas que sejam coisas que forneçam o necessário. Requerimento continua em discussão. Só pegando uma parte da discussão desse requerimento da Lorena, eu acho muito válido sim esse requerimento, porque está havendo muita reclamação sobre equipamentos básicos para dar suporte para as pessoas que trabalham no hospital, né? Até eu queria assim, ver mais de perto se realmente está acontecendo tudo aquilo que as pessoas estão comentando, mas a Lorena também, a vereadora Lorena, ela tem acompanhado muito de perto o que ela disse aqui na discussão do requerimento, que ela tem acompanhado as instalações do prédio bem de perto, né? Então, eu fiz esse requerimento em cima da necessidade. Uma coisa que nós, vereadores, temos sim que ter um cuidado com a qualidade de saúde, porque está havendo algumas reclamações, inclusive falta de mau comportamento de alguns funcionários também, né? Eu tive algumas denúncias, assim, off, sobre alguns comportamentos de alguns funcionários ali naquela unidade, que se realmente estiver acontecendo, é molecagem, acho que nem criança tem capacidade de fazer certas coisas que pessoas, alguns funcionários têm feito ali. Eu tive uma denúncia de uma pessoa lá que até cuspir café na parede do hospital tem feito. Então é um desrespeito com a unidade. Então eu sou totalmente de acordo com esse requerimento da vereadora Lorena. O requerimento está em votação.
pela ordem do senhor presidente. Muito bem requerido, Lorena, esses utensílios, né, pelo hospital. Tanto é que acho que teve até, acho que todos sabem, teve reclamação de um médico lá do hospital a respeito disso, comida, né? Comida acho que até estragada. Então, assim, mais do que justo e mais do que merecido, os profissionais de saúde merecem, né? Todo o conforto possível. E a população também que necessita daquele hospital. Parabéns, né? Isso aí a gente agradece aí e conta com total apoio, já que mesmo até que foi cobrado, né? Isso aí, né? A gente está fiscalizando. E como você disse, você está mais a par da situação do hospital. Então, assim, está de parabéns. Total apoio. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que aprovaram esse requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento 10 de 2021, Taquaral de Goiás, 5 de abril de 2021. Os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente no artigo 78 seguintes, solicita que, após o oitivo do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Hélio Montijo de Oliveira, no sentido do mesmo, adquira e instale equipamentos de monitoramento e segurança nos corredores, pátio e recepção do Hospital Municipal. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lorena Machado Neto, vereadora autora. Esse requerimento eu fiz eu recebi as mesmas denúncias que o Valcilei, pelo fato de que no hospital não tem um sistema de monitoramento, o nosso hospital não tem. E assim, esse negócio de aconteceu isso, fulano falou isso não pode acontecer num órgão que é público. O órgão que é público, como ontem foi falado aqui, né, com a secretária, o que a gente tem que convocar um órgão ou uma pessoa que presta um serviço para prestar esclarecimento, nada mais que ser filmado, nada mais do que ter testemunhas, porque esse negócio de disse e não me disse não é correto. O Hospital Municipal, por agora esses dias, teve uns acidentes dentro do pátio, batendo no carro do médico. O prejuízo vai ser para quem? Vai ser para ele. Por quê? Porque ninguém se responsabiliza, lá não tem monitoramento, ninguém viu, ninguém sabe quem que é, isso é errado. A gente está cansado de ver reclamação de pessoas populares aí, que chega lá e reclama de ser mal atendido. Não, isso não é de agora, isso vem de sempre, mas está acontecendo porque agora está todo mundo cansado, o hospital está em excesso de uso, vamos dizer assim, porque nós estamos numa fase que a pessoa só está buscando quando precisa, porém está buscando muito, porque a pandemia está aí, está todo mundo indo para o hospital. Então, está todo mundo exaltado, porém quem está lá para trabalhar tem que ser preparado. Se a pessoa não tem preparo para lidar com a situação de desespero do paciente que vai chegar, ele não está habilitado para estar lá. Então, nada melhor que ter as câmeras para segurar o direito do trabalhador e do cidadão. Pela ordem. Requerimento continua em discussão. Todos os irmãos e as irmãs, né? Que essa casa aqui, ela, como se diz, é uma casa que nós estamos procurando a levar o melhor à população. E a gente tem muita reclamação, Lorena. Pessoas que procuram sobre saúde, eu falo com você. Porque não é porque eu não sou vereador, eu trabalho assim na minha área, eu não fico falando o que eu faço. Eu bato na porta de muitas pessoas. Bato na porta de um, bato na porta do outro, e pessoas que não são pessoas assim. Vocês conhecem bem, porque quem conhece é eu que trabalho à noite. Veja bem, então. E além dessas coisas de saúde, inclusive, eu falo sobre a Lorena, eu falo, o cara fala um negócio do mote, alguma coisa que eu falo sobre o cidadão aí. Nós somos vereadores, nós somos uma equipe aqui. Eu tenho assim, eu estou acreditando muito mesmo nessa equipe que estão aqui. Essa é uma equipe que veio para ficar. Por quê? Porque eu oro, eu trabalho à noite, eu escuto, a gente que está trabalhando à noite, as pessoas mais falam as coisas à noite, olha que a pessoa às vezes toma uma, a pessoa às vezes fala as coisas. Desde janeiro, só está tendo reclamação do hospital.
Mas é muito aqui, é reclamação de pessoas falando, eu não sou de comentar, mas quando pessoas estão reclamando. Então, como você está na área da saúde mais, quer dizer, não é que você está na área, é que você está mais ligado lá, tem que verificar mesmo que está tendo muita reclamação, mas muita reclamação mesmo. Pessoas não atendidas, não estão atendendo. O médico, às vezes, parece que a pessoa chegou lá, as pessoas reclamam muito. Parece que o médico não podia atender, não, isso é só coisinha, tem que atender os enfermeiros. Então tem que averiguar isso aí. Porque essa administração ela começou um pouco meio esquecida. Não sei se o prefeito não está sabendo, porque os 4 anos anteriores, eu vi muitas pessoas à noite lá, foram bem atendidos, tinha remédio. Então, eu acho que ele começou essa administração agora, ele tem que arregaçar as mangas da camisa, ele não está sendo um bom prefeito nessa administração, porque está faltando alguma coisa. Ou ele não está indo lá, eu não sei, não estou acusando ele. Mas, quando todo mundo reclama, tem alguma coisa errada. Porque eu vi várias pessoas no período da administração anterior, ninguém, todo mundo, eu vi muitas pessoas de madrugada aqui, sempre foi bem atendido lá. O senhor já tinha atendido, o pessoal atendido, doutora Alamundo, outra coisa. Tinha uma pessoa ali que foi uma perda que tira ela de lá, é Elvira, por exemplo. Eu não sei o motivo. Tudo que eu precisei com a Elvira, até uma cama que eu precisei emprestar um dia com um cidadão que ela arrumou. Ela estava dormindo, eu ligava, eu vi o sistema ambulância, eu via tomar conta. Hoje não tem assim, você não tem com quem falar lá que resolve a coisa. Então tem alguma coisa errada. E eu dou meus parabéns a você está cuidando, né? E é uma coisa que você está fazendo muito bem cuidar da área da saúde. Porque na segurança aqui, eu faço as coisas calado. Assim, pode ter certeza que eu trabalho. Agora, eu não vou falar o que eu faço, eu vejo fazer. Porque é um serviço que se eu for fazer o que eu faço na madrugada, ele não fica bom, né? Então, você está de parabéns e nós vamos fazer assim, cada um aqui procurar um caminho, falar, não, eu vou cuidar, você pode ter certeza que só vai sair bem. E essa casa, com certeza, ela vai fazer um trabalho muito. Esses 4 anos eu estou acreditando nessa família. Obrigado. Osmar, porque, por exemplo, tem reclamações que já devem ter chegado a vocês também de médico concursado aqui do nosso município que tem ficha escrita lá no hospital do paciente que ele não atende. Ele não atende. A pessoa que fez essa denúncia, as pessoas elas não querem se expor. Eu não tiro a razão porque a pessoa é uma pessoa e nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fiscalizar. Então, da mesma forma que eu não posso acusar esse médico, eu também não posso desmerecer essa pessoa que me denunciou. Então, qual é a melhor forma? Monitoramento. Isso. Monitoramento nos corredores onde circula todos, no pátio onde circula todos, na entrada do hospital onde circula todos. Tem que ter, é uma questão de segurança. É uma questão de segurança. A maioria dos municípios aí já dispõe desse serviço. Não é uma aparelhagem cara. Por que no nosso município nós não podemos ter? Nosso município é um município que recebe muito em imposto, porque o tanto de imposto que nós geramos com as confecções. Então, o nosso dinheiro tem que ser gasto com nós. O monitoramento hoje é um essencial em qualquer, até na sua própria casa, no trabalho, na loja. Por quê? Hoje isso aí não é novidade mais não, é uma coisa de cotidiano das pessoas, principalmente no hospital, principalmente. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que trabalham, mas especialmente ao Dr. Tiago, porque é um médico de muita competência, um ser humano incrível, uma pessoa muito humana. E quero também deixar aqui, como eu não me inscrevi nas explicações especiais, mas eu quero deixar aqui o meu lamento pelo nosso município ter doado em 3 meses apenas 27 cestas, com tantas famílias necessitando de ajuda. Porque, mais uma vez, eu volto a bater na tecla que as oportunidades não são as mesmas para todos. Queria continuar a discussão. Eu tomo a liberdade de falar sobre mais esse requerimento também, que o monitoramento ele vai sanar muitas dúvidas, né? Ele vai esclarecer muitas questões que ficam no ar. Por exemplo, você coloca uma câmera de vídeo, áudio perto da recepção, a pessoa que for maltratada ou maltratar um profissional, ele vai pensar 10 vezes. Ele vai pensar 10 vezes e vai ter uma prova. No pátio, se ocorrer qualquer coisa, movimento estranho, como aconteceu, colisão de um veículo com outro, vai ter o culpado. Nos corredores a mesma coisa. Outro dia eu tive presente lá no hospital um profissional
de alto escalão da unidade, transitando dentro do hospital nessa hora da pandemia, sem equipamento de proteção, sem máscara. E essa pessoa veio testar positivo depois. Vocês me permitem falar, senhor presidente? Continua a discussão. Senhor presidente, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários dessa casa. Eu acho que isso aí, vocês têm que ver direitinho a questão de estar... Não é que eu estou defendendo o prefeito, eu estou aqui também para trabalhar para o povo. Eu fui eleita pelo povo e trabalho pelo povo. Vocês têm que analisar certinho, porque muitas das vezes, muito que o povo fala não são verdade. A respeito de você ter falado aí, vereador, a respeito do doutor, de não atender, eu sei qual é, eu também trabalhei lá, mas isso é engano. Ele atende assim. E também as pessoas, para mim, eles falam assim, ó, eu fui lá, fui bem atendido, o hospital aqui está de parabéns, porque os outros hospitais, Taguarão não está nem tendo atendimento, eu estive lá hoje, porque meus familiares são de lá, então acho assim, também o certo, a gente tem que parabenizar o prefeito por um lado, né? Porque, para mim, as pessoas sempre falam, nossa, Taquaral está de parabéns. Até hoje, agora, esse mandato meu, eu não tive uma reclamação a respeito do hospital. Então, isso a gente tem que olhar com muito carinho, né? A respeito da saúde, realmente, tem que zelar mesmo, pelo nosso hospital. Mas, a respeito aí, tem mesmo prontuários do médico, não atendo, mas nunca foi negado um atendimento. Pelo menos, quando eu trabalhei no hospital, trabalhei lá 4 anos e meio, não tinha isso, essas picuinhas que está tendo hoje, sabe? Acho que isso aí é falta de conversar com os próprios, lá o chefe do hospital, né, o diretor, para esclarecer bem essas dúvidas. E só isso, muito obrigada. Direitinho e analisar bem direito mesmo. Temos uma regra interna. Aí, quem são os contratados? Quem presta esse serviço? Lá muitas vezes isso fica inválido, então é um tipo de coisa que um trabalho onde trabalha mais de uma pessoa tem que ter cargos demarcados, porque aí ninguém escolhe serviço de ninguém. Tem reclamação disso, só que as pessoas têm que entender que se elas estão recebendo, elas estão contratadas, são concursadas, que seja, estão lá para cumprir esse serviço, trata bem o outro, ninguém vai no hospital de graça, para fazer graça não. Não, e ninguém vai ali para passear, né? Todos que vão ali buscar uma melhora, né? Lorena, essa pergunta aqui que o cidadão me fez aqui, onde estão os vereadores do município? Só aparecem para encher o saco de 4 em 4 anos está trabalhando e pedir voto. Parece para encher o saco e pedir voto. Quer dizer, onde estão os vereadores? Pela ordem, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Essa é uma questão que é o que foi falado ontem também, porque a gente não pode nem culpar a sociedade, porque as pessoas, antes de julgar nós, ou o prefeito, ou uma pessoa que está em um cargo, ela tem que buscar se informar. Eu falo isso por mim. A gente tem que se informar antes de julgar e atacar a outra pessoa. Continua a discussão. Me tomando a liberdade mais uma vez, na condição de presidente, está vendo a ideia o quão importante a ideia do monitoramento, da Câmara de Monitoramento, do sistema de monitoramento, é isso aí. Muitas dessas questões, elas vão ser sanadas por monitoramento, né? Porque a pessoa está ali, na recepção, foi negada a ele um atendimento, no meu caso, na prova, né? Se está tendo um comportamento impróprio de algum funcionário ou de algum usuário, o monitoramento está lá para isso. Então, está vendo tamanha importância do monitoramento, por isso que eu me posicionei a favor daquele proposto da vereadora, porque realmente é um feito de extrema necessidade, né? E tem sim, viu? Vereadora Lorena, vereadora Maria, vereador Hugo, não chegou até vocês reclamações, mas para mim também chega todos os dias. Para mim chega, para a Lorena, chega para o Osmar tá chegando. Não sei se tem fundamento. É aquilo que eu falo, eu não vou aqui culpar ninguém não. Porque inclusive eu falo para as pessoas, quando vem até mim eu falo, traga-me prova, porque eu não posso acusar ninguém. Eu, como vereador, fiscalizador, não posso acusar ninguém sem prova. Porque se eu chegar lá e falar, doutor,
João está atendendo de forma errada, ou deixou de atender, o doutor José atendeu assim, ou tratou assim uma pessoa ou outra, e realmente foi uma inverdade, fica ruim para mim. Entendeu? Então, quer dizer, tem que ter reclamações com fundamento. Nós não estamos julgando o hospital, nós estamos, algo está... Mas estamos questionando. Não é, aqui eu não estou aqui, nós aqui acreditamos, nem o vereador que está aqui nem acusando e nem defendendo. Estamos aqui discutindo soluções. Discutindo soluções e que tem algo errado, porque se um ou dois ou três pessoas ao mesmo tempo fala alguma coisa errada, talvez não fala para ela, mas fala para mim, fala para você. Então, veja bem, eu dou parabéns, senhor Lorena. Não vou no hospital, não estou indo no hospital, eu tenho muito tempo a fazer na rua aqui, que ninguém sabe o que a gente faz, e isso aí é uma coisa que você vai fazer muito bem. Você está de parabéns e confere lá porque tem algo errado. Porque tem algo errado. Eu, por exemplo, pessoas confiam muito em mim conversar comigo aqui, sabe por quê? Porque sabe que eu vou atrás de outra coisa, não tem ciência de falar as coisas. O pessoal confia em falar as coisas. Pela ordem, senhor presidente. Como foi citado aquele dia, nem sei se a colega lembra, que denunciaram para o Valcilei que não estava tendo lençol. No outro dia eu fui lá, procurei me informar, fui atrás e respondi o colega, porque não está colocando os lençóis, coloca os descartáveis pelo momento da Covid, né? Então, assim... Está tendo lençóis permanentes. Isso, por prevenção, tanto da segurança do paciente quanto do funcionário. Então, assim, ó... Isso, então, assim... O que cabe a mim, eu tenho buscado. Então, nessa busca, nessas denúncias e no acompanhamento que eu tenho feito lá, pela segurança de quem denuncia, de quem está lá trabalhando, que também retruca em questão de dizer, não, mas nós estamos trabalhando bem, não é... Então, qual a melhor opção? A Câmara. Aconteceu isso, que dia, qual hora? Vamos lá, nós busca, pronto, vai ser, se for preciso, porque se a pessoa for maltratada, dá perca de cargo, mas se ela maltratar um funcionário público, dá processo, porque a pessoa tem que respeitar quem está no âmbito de trabalho. E aí que o problema é resolvido. Dois lados, né? Continua a discussão. E outra coisa, em relação a esse sistema, hoje tem um sistema muito barato de implantação de monitoramento, que existe até umas lâmpadas, você coloca um soquete comum, que ela possui sensores de movimento, que a hora que tem qualquer movimento, se tiver ambiente escuro, ela liga sozinha e já filma e capta o áudio, perfeitamente o áudio. É coisa de uma lâmpada dessa, uma lâmpada com câmera, ela hoje se compra pela internet no Mercado Livre, se for comprar unidade, R$100 e poucos. Né? Então, e tem uma precisão, né, incrível. Tem um amigo meu que tem uma lá na área da casa deles, tem uma precisão na imagem e no áudio incrível. A pessoa com um celular, com um smartphone, ele tem acesso a qualquer lugar que ele tiver. Tem como até colocar um lembretezinho no aplicativo que quando ela aciona, alguma coisa vibra ou dá um sinal no celular para a pessoa ficar. Então é uma implantação, assim, não precisa colocar aquela coisa sofisticada, a implantação de custo baixo vai trazer uma melhoria enorme para o sistema, porque aqueles que vão ficar inibidos com o monitoramento vão prestar um serviço mais de qualidade. O cidadão que vai lá para ser atendido, ele vai ter uma cautela maior na maneira de tratar os profissionais. E aqueles que cometer algum delito, alguma infração, alguma irregularidade, eu posso ter certeza que ele vai ter prova contra ele. Então, por isso a importância, né, transcorreu a discussão desse requerimento, tamanha a importância da implantação do sistema desse lá. Então, acho que o prefeito tem que se mobilizar com esse requerimento e dar andamento, dar condição para que isso venha acontecer de fato. Continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu quero só deixar mais um relato aqui. Domingo de Páscoa, era por volta de umas 8h30, meu telefone tocou. Uma pessoa me ligou para ver se eu sabia quem era a enfermeira que estava de plantão no domingo, porque tinha um paciente internado no hospital com Covid, estava precisando tomar um remédio, ninguém, não tinha passado um médico, um enfermeiro, ninguém para levar um copo de água para o paciente tomar o remédio. Então, assim, é uma coisa que eu não posso acusar quem estava lá, porque eu não estava, mas está tudo registrado no meu telefone. Quem fez, a pessoa que fez, eu já convidei ela a fazer essa denúncia
se ela quiser fazer essa denúncia, ela tem as provas, porque segundo tudo que foi dito, tinha outras pessoas lá e outras pessoas quiseram, porque isso é errado, né? Isso é um descaso com a pessoa que está lá, porque o servidor que está lá sendo pago para prestar o serviço, se ele, a gente entende, é um domingo de Páscoa, mas ele está sendo pago para prestar aquele serviço, então isso é uma falta de respeito com a comunidade. Então, assim, mais uma vez eu volto a reforçar e peço a atenção do prefeito, para ele nos ajudar nisso daí e nos ajudar a instalar essas câmeras no hospital, pela segurança dos trabalhadores e da comunidade. Continua a discussão. Requerimento e votação. Os vereadores que aprovaram esse requerimento permanecem como estão. Requerimento aprovado. Peço ao secretário que continue com a leitura da matéria da ordem do dia. Requerimento 13 de 2021, Taquaral de Goiás, 5 de abril de 2021. Os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente no artigo 78 seguintes, solicita que, após o oitiva do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Hélio Contígio de Oliveira, no sentido do mesmo, adquirir para o município uma ambulância semi-UTI. Aproveito a oportunidade para apresentar um protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel José de Souza, vereador, autor. Tchau. Por ordem do presidente, os vereadores, excelente requerimento, vereador. Respeito a opinião de todo mundo, nós estamos aqui para cobrar. Eu trabalho no hospital. Essa noite mesmo atendeu era 1h30. O enfermeiro lá, os médicos, atendeu muito bem, né? E eu fiz esse requerimento aí, no sentido porque as ambulâncias, tem muita ambulância, mas é muito pequena. Se for preciso um paciente com um médico, com um enfermeiro aqui em Goiânia, então não tem espaço, né? Então eu estou pedindo aí o prefeito que consiga essa ambulância aí. E nós estamos aqui para cobrar mesmo, né? O hospital é importante, a área de saúde. Não vou falar não, nós todos nós estamos aqui para lutar para melhor para Taquaral. Eu tenho certeza se aqui para contar com os 9 vereadores que estão aqui para defender o povo. Nós fomos eleitos para ajudar o povo de Taquaral. Muito obrigado. Primeiro, fazer a discussão. Me tomo a liberdade mais uma vez, ocupando o lugar de presidente, normalmente não entra em discussão, mas se, como eu estava presente, o Paulo Leves, o Renato está aqui, no ano passado, votamos um projeto, lembra, vereador? Votamos um projeto permitindo o município adquirir uma ambulância sem UTI, está lembrado? Então já existe um projeto, né, para aquisição dessa ambulância, que é uma semi-UTI, porque a ambulância de UTI mesmo, a ambulância UTI, aí ela precisa de todo um aparato com pessoal, com suporte de profissionais que são especializados em sistema intensivo de tratamento. Como o nosso município não tem essa especialidade de profissionais qualificados para um sistema de UTI, então cabe ao município adquirir uma semi-UTI. Então já existe esse projeto, votado e aprovado pelo município pela eleição passada, e o requerimento do vereador ele vem a calhar no sentido de que agilize o processo que toma providência para que seja adquirido o mais breve tempo possível. Requerimento continua em discussão. Por ordem, presidente. Por ordem, presidente. Aqui é semi-UTI, né? Então, ficou para trás, né? Nós estamos aqui cobrando, né, esse ano. Então, quem sabe vai conseguir essa ambulância esse ano. E se eu for preciso, nós correr atrás dos deputados aí, não vai, para conseguir essa ambulância. Tá? E muito obrigado. Inclusive, no projeto, então,
foi botado até o preço da ambulância no valor de 283.293.293, se eu não estiver muito errado. E como é um projeto de lei, né, vereador, ele não tem prazo de validade. Então, a partir do momento que ele foi aprovado, assim que o município tiver condição de adquirir, ele pode adquirir já amparado legalmente pelo legislativo. Então, mais uma vez, né, dizendo o requerimento é válido no sentido de pedir providências para que seja feito o mais breve possível. Parabéns pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovaram esse requerimento permanecem como estão. Requerimento aprovado. E não havendo mais matéria em pauta, nenhum vereador inscrito para classificações pessoais, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão, que será no dia 7 de abril de 2021, às 17h30, nesse mesmo local. Eu tenho ido, Eu tenho ido muito lá no hospital e tenho... Bora trabalhar, sua mãe. O que está acontecendo com o hospital? Eu tenho ido muito lá no hospital e assim, eu acompanho muito a secretária de saúde e a diretora. O que está nos esforços do trabalho delas, elas têm cumprido, mas a questão é que eu nem sei se os colegas sabem, mas o nosso hospital municipal ele não tem uma regra interna. Não tem uma regra interna, obedece uma regra que é